Fala galera do 8º ano, tudo bem com vocês? Galera, apostila 1, página 22, a concentração humana nas cidades. É muito fácil falar de cidade, já que nós transitamos em uma das maiores cidades do mundo, que é a cidade de São Paulo, uma das maiores metrópoles existentes. Então, o que é cidade mesmo? Cidade é a estrutura urbana, onde nós temos prédios, asfaltos, comércio, grande circulação de bens, de pessoas, vários fluxos, né? Mas será que sempre foi assim? E o Brasil? Quando foi que as pessoas começaram a se concentrar nas cidades? Na página 22, nós temos um gráfico que mostra para nós que o mundo inteiro, a partir dos anos 2000, passou a se concentrar majoritariamente nas cidades. Mas vocês acham que esse fluxo migratório das pessoas para as cidades começaram nos anos 2000? Esse processo é homogêneo? É heterogêneo? Então é isso que nós precisamos pensar. Não, esse processo ele não aconteceu ao mesmo tempo. As pessoas elas foram se mudando para as cidades conforme a sua história local. Então vamos pensar um pouquinho lá na primeira revolução industrial da Inglaterra. A primeira revolução industrial ela forçou o fluxo migratório, forçou as pessoas a se retirarem dos campos, né, e irem para as cidades para trabalhar. Então a concentração humana nas cidades começa com a primeira revolução industrial lá em Londres, na Inglaterra, e no Brasil esse processo vai demorar mais de um século. No Brasil, somente em 1960 é que as pessoas começam a intensificar o êxodo rural, que é a saída dos campos, a saída da agricultura para trabalhar nas estruturas das cidades que estavam se formando. É importante a gente entender que a estrutura urbana do Brasil, ela não foi feita premeditada. A estrutura urbana do Brasil, ela acontece quando a população começa a chegar. Então é muito comum nós perguntarmos para os nossos pais, para os nossos avós, como era a cidade há 30, 50 anos atrás, e eles dizerem que tudo era vegetação, que não havia nada, porque as cidades brasileiras elas foram crescendo conforme o movimento das pessoas, os fluxos migratórios. Então, galera, a gente precisa perceber que cada uma dessas formas, dessas cidades, desses países, vão se desenvolver urbanamente de formas diferentes. Então, a Inglaterra vai ser lá no século XVIII. As pessoas no século XVIII já vão começar a sair das terras rurais, dos campos. Lá no século XVIII, na Inglaterra, nós vamos ter o êxodo rural. Isso vai acontecer aqui no Brasil só lá para a década de 50 e 60. Quanto mais desenvolvido um país mais cedo as pessoas vão se localizar mais aí nas urbanizações e nas cidades. E quanto menos desenvolvido um país for, mais esse processo demorará. E é por isso que nós temos um gráfico na página 22 que vai exemplificar toda essa concentração humana ao redor do mundo. Então, somente nos anos 2000 que nós vamos ter a concentração da população na região urbana. Porque o que é de fato a urbanização? É a maioria da população de um lugar se concentrar nas cidades. Então, esse processo não é um processo que acontece ao mesmo tempo, não é um processo homogêneo. Cada país vai ter a sua população se concentrando numa parte determinada da história. E, salvo a regra, quanto mais desenvolvido um país for, tecnologicamente, mais concentração urbana nós teremos. Quanto menos desenvolvido um país for, nós ainda vamos ter aí uma sociedade muito rural, muito voltada aos costumes da agronomia. É que nem o nosso país. Embora boa parte da população esteja na área urbana, nós ainda vivemos da agricultura. Então, uma boa outra parte do território, e menor
parte do território ainda estão localizadas na área rural. O que nós precisamos entender, galera, é que as pessoas, elas se locomovem, e nós já vimos isso, né, lá no videozinho da Era do Gelo, as pessoas se locomovem nos territórios para sobreviverem de melhor forma. Então, lá na Inglaterra, os camponeses, eles saíam das suas casas, das suas áreas rurais e iam trabalhar nas fábricas têxteis para buscar melhores condições de vida. E aqui no Brasil, da mesma forma, o êxodo rural, o fluxo migratório do Nordeste para o Sudeste, as pessoas buscavam melhores condições de vida. E é isso que leva a sociedade a se destacar e se deslocar no território, seja brasileiro ou não. A gente viu a diferença de imigração, de emigração, e que todas essas formas de deslocamento servem para as pessoas buscarem melhores qualidades de vida. Então, quando a gente fala de concentração humana nas cidades, é a população mundial buscando melhor qualidade de vida. E isso vai mudar a estrutura da população mundialmente. Se a gente pegar em 1950, boa parte da América do Sul vivia nas partes rurais, vivia de trabalho rural, de manufatura. Hoje a população, a estrutura da sociedade é uma estrutura mais dinâmica, uma estrutura urbana, uma estrutura mais tecnológica, informada. Então, a forma como que a gente se relaciona no nosso território, a forma como a gente habita no território, diz muito sobre a nossa sociedade. Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre o que é um país, o que é um território, o que é uma nação e como a sociedade possui as características, quais são as características rurais ou urbanas da sociedade brasileira. Galera, até a próxima!